Cumprimento a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Convidar todos a ficar de pé, meus irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16. Vamos ler do 18 ao 24. Glória a Deus. Eu irei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Ele vai ajudar me erguer. Ele tem nas mãos das forças para vencer. Vou caminhar, Deus vai me ajudar. Quem pode dizer amém? A partir do versículo 18, os irmãos acompanham. Diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento, para aqueles que o possuem, é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estutícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Quem diz amém? Quantos mais precisam de oração, irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus, queremos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, engrandecer ao Senhor neste momento e agradecer pela Tua palavra, pela oportunidade de estar aqui. Que o Senhor abençoe cada um de nós que entramos por estas portas e as nossas famílias representadas. Pai, eu me ponho em Tuas mãos, momento da Tua palavra, mais uma vez que o Teu Espírito, Senhor, possa conduzir a mensagem. Eu me ponho em Tuas mãos, porque eu sou dependente do Senhor, sou servo. Pai, eu preciso de Ti, Pai, precisamos do Senhor e da Sua palavra. Sem Ti nada podemos fazer, nada posso fazer. Todas essas bênçãos, Pai, pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, nós tivemos uma pausa grande, né, na doutrina, porquanto nós tivemos Santa Ceia, tivemos uma terça que tivemos Santa Ceia. Na terça-feira passada nós trouxemos uma lição da EBD para poder regularizar, né, o calendário, né, devido ao domingo, dia das mães, que não houve aula. E nós falamos aqui terça passada sobre murmuração, né? Glória a Deus. Mas nós estamos retornando hoje, né, meditando Provérbios, e estamos falando sobre a língua, né? Não vai dar para a gente falar tudo, né? Mas a gente vê no livro de Provérbios várias passagens, glória a Deus, mostrando como a gente deve usar a nossa língua. E a gente hoje pretende entrar em outra parte, certo? Que é falando sobre a soberba e a humildade, né? Então, mas vamos ainda citar algumas passagens aqui sobre a língua ainda. Nós falamos que, né, a importância de estarmos em silêncio, de não evitarmos falar, né? Evitar falar. Citamos Tiago 1,19, todo homem esteja pronto para ouvir,
tardio para falar e tardio para se irar, né? A gente falou isso, entendeu? Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir mais, uma boca, uma língua para falar menos. Quando falamos aqui que até o tolo, Provérbios fala isso, né? A gente citou aqui uma passagem de Provérbios que fala: até o tolo é tido como sábio quando ele está calado, quando ele fecha a sua boca. O ditado quem muito fala, muito erra, tem base bíblica. Nós citamos aqui um texto de Provérbio que fala que na multidão das palavras não falta transgressão. Quer dizer, quem muito fala, muito erra, não é verdade? E falamos aqui, por exemplo, em Provérbios 15, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E não é só falar, mas como falar, né? Tiago vai dizer, irmãos, que o homem, para dominar a língua é difícil. Domina o cavalo, domina o navio, mas para dominar a língua é difícil. E é um desafio para todos nós. De modo, irmãos, que a gente entende que o crente que é sábio, o sábio que é crente, né, ele vai se esforçar para ter controle sobre a sua língua. Mas o tolo, não é verdade, que não tem sabedoria, né, vai deixar ser levado por ela. E aí, irmãos, a gente viu que, né, não é só falar, mas como falar e quando falar. No versículo 1 de Provérbio, por exemplo, a resposta branda desvia o furor. Quer dizer, quando a pessoa fala de forma branda, evita, né, o furor de alguém, e aí com isso evita, não é verdade, um desentendimento, uma contenda, né? Mas a palavra dura suscita a ira, e isso faz com que haja desentendimento. A gente viu também, irmãos, que há um grande valor, né, para aquele que fala. Não é só falar o que é certo, mas é falar na hora certa também, né? O momento certo de falar. E a gente citou aqui um texto bíblico falando, né? Que é como maçãs de ouro em salva de prata. A palavra dita ao seu tempo, no tempo certo de falar. A gente falou sobre isso, né? Às vezes a pessoa está toda certa e vai falar certo, mas na hora errada, termina não trazendo, né, solução nenhuma, às vezes até agrava o problema. Mas a palavra dita a hora certa. Quem pode dizer amém? Não é verdade? E assim, irmãos, a gente falou muita coisa aqui, certo? Mas para a gente, não é, e passar para outro tema, né? Outro ponto aqui do nosso estudo, a gente precisa falar algumas coisas a mais da língua. Eu acredito que nós lemos Provérbios 6, mas eu vou ler novamente. Provérbios 6, eu acredito que a gente leu. Provérbios 6, Provérbios 6, do 16 ao 19. Eu acredito que a gente leu, mas vamos reler novamente, porque alguns pecados que são cometidos pela língua, não é verdade, estão aqui relatados nesse texto de Provérbios 6, do 16 ao 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, quer dizer, é pecado. E a 7ª, a sua alma abomina, quer dizer, é pior ainda, né? Nós demos ênfase aqui na 7ª coisa, mas vamos ver outras coisas aqui. Por exemplo, ele começa a narrar as 6 que Deus aborrece. Olhos altivos, que tem a ver com a soberba, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Vamos ver se a gente consegue entrar ainda no tema hoje, tá? Da soberba. Mas aí tem língua mentirosa, né? Então Deus aborrece a língua mentirosa. Quem sabe, irmãos, não se entrega à mentira, né? Tem pessoas que têm prazer na mentira, né? E Deus não se agrada da mentira, né? Se a gente for ver lá, João, capítulo 8, né? Versículo 44, aquela passagem bem conhecida, que fala que o diabo é o pai da mentira. Mentiroso é filho do diabo, né? Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Em contrapartida, a Bíblia diz, né?
nesse texto tão conhecido de João 14,6, que Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, a língua mentirosa, né, quer dizer, o negócio do crente e do sábio é com a verdade, porque a verdade é o filho de Deus e a mentira é a filha do diabo. Então a gente não tem nada com a filha do diabo, que é a mentira, mas a gente tem tudo com o filho de Deus, que é a verdade. Então, o crente que se dá a mentir, na verdade, ou qualquer pessoa que minta, está pecando gravemente, certo? Deus não se agrada com a mentira, com a língua mentirosa, né? E no livro de Provérbios, Apocalipse, falando sobre a questão da língua mentirosa, né? Então, é um perigo. Tem pessoas que mentem tanto, irmãos, que quando fala a verdade, a gente não acredita mais, porque não sabe se está falando a verdade ou se está mentindo. Há situações que a gente passa tão difíceis que termina, às vezes, pecamos na mentira. Mas a gente deve nunca se conformar com isso, deve sempre procurar acertar na verdade. Mas sei que tem gente que não. Tem gente que tem prazer em mentir, mente sem necessidade, mente pelos cotovelos, e a língua mentirosa aborrece o Senhor. Amém? Apocalipse, capítulo 21. O versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém, irmãos? Então, mentiroso é aquele que tem a língua mentirosa. Na verdade, com relação à mentira, o livro de Provérbios tem essas passagens aqui, que eu li agora, o versículo 8, né? Provérbios 21, 8. Mas também, veja o que diz ainda o 21, 27. 21, 27. E não entrará nela coisa alguma, é na cidade, viu? Na cidade santa. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e o quê? E mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Se o teu nome está no livro da vida, irmãos, então você não deve ser uma pessoa que deve entregar sua língua à mentira. Ok? E a última passagem, irmãos, é Apocalipse 22, 15. Olha só. Veja que esse pecado é muito sério. De modo que a Bíblia termina dando muita ênfase, né, na reprovação desse pecado. 22, 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Tem pessoas que mentem, né? Mas tem gente que ama a mentira, né? Então, qualquer que ama e comete a mentira. Não é sábio aquela pessoa que usa a sua língua para mentir. Quem pode dizer amém? Então, o provérbio deixa bem claro, a língua do crente deve falar a verdade, buscar a verdade, pregar a verdade, propagar a verdade e não a mentira. Mas vamos lá, voltando para Provérbios 6, né? Versículo 17, olhos altivos e língua mentirosa falamos, e mãos que derramam sangue inocente, é o assassino, é o homicida, e coração que maquina pensamentos viciosos, mente poluída, né? Pessoas que têm uma mente impureza. Não é verdade, irmãos? É impureza. Glória a Deus. Deus não se agrada da impureza. Passamos alguns meses aqui orando na campanha de oração, e uma das orações que a gente
estava fazendo, né? E podemos continuar fazendo, claro, é que Deus santifique a sua igreja. Amém ou não amém? Santifique a sua igreja. E que Deus tire toda a impureza do meio do povo de Deus. Amém, irmãos? Porque a igreja tem que ser o quê, irmão? Pura. Pura. Né? Então tem pessoas assim, irmãos, que têm mente poluída. Mas a Bíblia fala, irmãos, que todo pecado inicia no coração. Então a mente aqui fala, o coração, a mente fala o quê? Da sua alma, do seu interior. Então, antes de alguém cometer algum pecado, primeiro o seu coração está impuro, está contaminado. Ele peca primeiro no coração, depois ele peca, né, na língua. Ele peca no coração primeiro, depois ele peca na prática. Todo pecado inicia no coração. Jesus disse isso, né? Jesus falou sobre isso, né? O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E saia do coração. E tem pessoas assim, irmãos, não é verdade? Tem pessoas assim, com o coração cheio de mentira, né? Aí a língua fala mentira, porque está no seu interior. A mesma coisa, não é verdade? Tem pessoas, irmãos, que têm até coragem, irmãos, de, né, chegar na igreja, irmãos, e pregadores, às vezes, olha só, pregadores, às vezes, já pensou? Pessoas que se dizem crentes, contando testemunho mentiroso. Tem gente assim que faz isso, irmãos. Já pensou que coragem, né? Se mentir já não é uma coisa boa, imagina no púlpito. Na verdade, então tem gente que prega e de repente conta faz um testemunho mentiroso. Tem gente que vem agradecer. Eu quero agradecer uma coisa na igreja, aí não conta a verdade. Conta mentira. E Deus está vendo tudo isso. Na verdade, pode enganar o pastor na igreja, mas quem é que engana Deus? Então, é o coração. Coração cheio de impureza. Coração cheio de mentira. Então, né? O que é que ele diz aqui? Pensamentos viciosos. Coração impuro. Coração que maquina pensamentos viciosos. Aí tem pés que se apressam a correr para o mal. Tem gente que para fazer o bem, não. Né? Vamos evangelizar, vamos visitar o enfermo, vamos fazer o seu quê? Não conte com ele, não conte com ela. Mas às vezes, para fazer uma coisa que não é boa, é uma prontidão. Né? Então são pés que se apressam a correr para o mal. Uma disposição. Agora da língua, vamos lá, versículo 19, mais uma da língua. Testemunha falsa que profere mentira. Já falei aqui, na verdade, testemunha falsa que profere mentira. Eu falei da língua mentirosa, que é aquela pessoa que mente, conta uma coisa que não foi. Agora, testemunha falsa é dizer que viu, é um falso testemunho. Diz que viu e não viu coisa nenhuma. Diz que ouviu e não ouviu coisa nenhuma. É testemunha falsa que profere mentira. Pecado que é praticado também com a língua. Amém ou não amém? E a gente deu ênfase aqui no que Deus abomina, que é o pior, né? É o que semeia contenda entre irmãos, que usa a língua para semear contenda entre os irmãos. Fala de um, fala de outro, fala de um, fala de outro. Né? Bota um irmão contra o outro, uma irmã contra o outro. Aí faz contenda, promove contenda. Deus abomina. Então, dos 6 pecados Deus aborrece, mas esse 7 Deus abomina, que é o pior. Então, tirando aqui, meus irmãos, na verdade, vendo aqui que dentro dessa relação está a língua mentirosa, né? Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Quem pode dizer amém? Pois bem, todo esse tipo de pecado é cometido pela língua. A gente precisa ter muito cuidado. Agora, olha o que diz Provérbios 12, 18. Olha o que diz Provérbios 12, 18. 12, 18. Há alguns cujas palavras são como pontas
de espada. Mas a língua dos sábios é o que, irmãos? Saúde. Então quer dizer que é tolice, né? E é coisa que Deus não se agrada quando alguém usa a sua língua como ponta de espada. São pessoas que gostam de falar para ferir, gostam de falar para maltratar, gostam de falar, na verdade, para humilhar, para denigrir, palavras que maltratam, que ferem. Essa pessoa não está sendo sábia. Por quê? Porque isso é um pecado, né? Quando a gente fere alguém com palavras. E às vezes a gente acontece, às vezes a gente fala, né? Não quer ferir, termina ferindo. Então, mas a gente precisa ir se corrigindo, ir melhorando. Agora, tem pessoas que não é assim. Não feriu sem querer. Tem gente que não é assim, não. Ah, falei, eu não queria lhe magoar, mas se eu lhe magoei, me perdoe, né? Eu falei, feri, eu não gostei do que você disse. Ah, então me perdoe, não foi com esse propósito. Deus sabe, viu que a pessoa realmente não tinha esse propósito, mas falou, às vezes com a cabeça quente, às vezes na hora falou coisa que demais, falou, feriu. Mas tem pessoas que não é assim, não, irmão. Tem pessoas que não é assim. Tem pessoas que têm prazer em falar para ferir as pessoas. Tem prazer de falar. Quando é para falar uma coisa boa, muitas vezes um elogio, uma coisa boa, não fala. Fica calado. Não fala. Quando é para falar alguma coisa que promova paz, que promova saúde, né? Promova edificação, que faça bem a outro, não fala. Mas está pronto para falar, para ferir, para magoar as pessoas. É o tolo. E o tolo faz isso. Mas o sábio, que é o crente tem que ser sábio. Amém ou não amém, irmãos? Não é verdade? Como é a língua do sábio, né? Mas a língua dos sábios é o quê? Saúde. Por quê? Porque fala coisa, irmãos, que agrada o outro. Que as pessoas se sentem bem. As pessoas sentem paz. Sentem coisa boa. Promove saúde. Na verdade, tem gente que dá uma palavra, coloca o outro em depressão. Já tem gente, irmão, que está em depressão. Aí o crente vem dar uma palavra, ele sai da depressão, tem saúde. Deus levanta através da boca dele, a língua abençoada. Então nós fomos chamados para ser sábios e para usar nossa língua para promover o quê? Saúde, irmãos. Para curar as pessoas. Quem pode dizer amém? Palavra que levanta, palavra que dá ânimo, palavra que traz esperança, palavra que conforta, que consola. Então, o crente não pode usar a sua língua só para ferir, né? Ferindo as pessoas. Pelo contrário, né? E o apóstolo Paulo, ele vai falar isso. Veja o que diz a carta de Paulo aos Efésios, por exemplo, né? Capítulo 4 e o versículo 29. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Amém ou não amém? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para o quê? Para promover o que, irmãos? A edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quem pode dizer amém? Por isso eu vou dar um conselho a você, crente. Encha o seu coração com a palavra de Deus. Porque a boca fala que o coração está o quê? Está cheio. Foi Jesus quem falou isso também, foi? E é uma realidade. Você conhece logo quando a pessoa é depravada. Sabe? Quando a pessoa é impura. Eu tinha falado, a igreja está orando para Deus tirar a impureza. Deus está tirando a impureza, irmão. Amém ou não amém? Todos nós devemos pedir a Deus que tire de nós toda a impureza. Então, o coração, irmão, impuro. O coração em que habita a palavra de Deus, irmãos, é um coração que ele é purificado, ele é santificado, porque a palavra de Deus tem esse poder para purificar o nosso coração.
para limpar o nosso coração, para santificar o nosso coração. Então, se nós lermos mais a palavra, se nós formos alunos assíduos da EBD, vir para a doutrina e botar a palavra para dentro, você vai botando a palavra para dentro, quando você abrir, a palavra vai sair para fora. E essa palavra, irmãos, vai servir para edificação. Quem pode dizer amém? Não é verdade? E quem ouvir vai dar graça. A boca fala que o coração está cheio. Mas tem gente, irmãos, com o coração tão cheio de coisa ruim, de impureza, de malícia, de mentira, que abre a boca. Abre a boca, traz confusão. Abre a boca, traz contenda. Abre a boca, traz fofoca. Abre a boca. Meu Deus do céu. Onde é que está Deus na vida dessa pessoa? Essa pessoa está cheia de quê, irmãos? O que é que o coração... Isso é crente? Ou como é que pode, irmãos? Não é verdade? Então, o apóstolo Paulo diz isso. Então, quem é que vai ajudar a gente a ter um coração cheio de Deus e puro? É a palavra de Deus. Amém ou amém? É a palavra do Senhor. Veja o que diz João, por exemplo, capítulo 15. Foi Jesus quem falou isso, irmãos. Né? Por isso que tem tanto crente, irmãos, que tem a língua dele é torpe, é uma língua, né, palavras que não edificam, às vezes impuras, maliciosas, certo, irmãos? Porque não tem a palavra. Olha o que Jesus disse para os discípulos, João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Limpa ou não limpa a palavra, irmãos? Limpa. Amém, irmãos? Nós estamos aqui nesta noite na doutrina. Na verdade, Jesus está limpando, irmãos, com uma esponja, aleluia, poderosa, com uma água limpa, água ali cristalina, que é a água da palavra de Deus. Amém, irmãos? A igreja tem que estar sempre se lavando, se purificando com a água da palavra de Deus. Foi o que Paulo disse também. Abra sua Bíblia, Efésios, novamente. Agora, capítulo 5. Olha só. Efésios capítulo 5, quando, né, Jesus, né, pede para que o marido se compare a ele e a igreja a sua esposa, a sua mulher. Efésios 5, 25 e 26. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para o quê? Para santificar, purificando com o quê? Com a lavagem da água, pela o quê? Pela palavra. A igreja não tem que estar sempre sendo purificada pelo quê? Pela palavra de Deus. Quem pode dizer amém? E o 27 ele termina, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a nossa boca, irmão, só vai trazer coisas boas se o nosso coração estiver puro, e o que purifica a igreja, o nosso coração é o quê? É a palavra de Deus. Veja, por exemplo, no Antigo Testamento, Salmo 119. Por isso, irmãos, né, que a gente tem que estar sempre se enchendo da palavra. Olha a pergunta que o salmista diz no verso 9. Ele pergunta e ele mesmo responde. Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Não é porque o jovem, irmãos, vocês sabem, está no auge da saúde, não é verdade? E o jovem é muito tentado, né? Os hormônios do jovem estão à flor da pele. O jovem é tentado com, né, os seus desejos, é normal, é do organismo. O jovem é tentado também com os seus sonhos, com os seus, né, com as coisas que o mundo atrai. Então, como um jovem pode ser purificado? Quem está atento aí atrás, diga glória a Deus. Fique atento, meu irmão, não deixe ninguém atrapalhar não, tá? Como é que o jovem vai purificar o seu caminho? Diante de tanta coisa, irmãos, não é verdade? Em que o jovem é tentado, né? A resposta é observando conforme a tua
palavra. É aí que o jovem, como todos nós também, é purificado, observando conforme a tua palavra. Aí ele diz no versículo 11, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, inclusive com a língua. Esconde a palavra no coração, o coração vai ser purificado, e quando abrir a boca, vai falar o que o coração está cheio, e o coração está cheio de pureza, de coisa boa, de Deus, da palavra. Aí não vai pecar. Mas antes vai o quê? Edificar quem ouve, vai dar saúde a quem ouve. Não é verdade? E o nome do Senhor vai ser glorificado na boca daquele crente, daquela crente. Quem diz amém? Não é verdade? Olha o que Jesus disse quando ele estava, né, já prestes a fazer o sacrifício por nós, no livro de João, no capítulo 17, e ele fez a oração sacerdotal pelos discípulos e por nós também. Ele orou. E olha a oração dele. João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra santifica. Porque se ele diz santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, então a palavra de Deus santifica. Amém ou não amém, irmãos? Agora veja só, irmãos. Abra onde nós fizemos a leitura. Provérbios. Olha lá. Provérbios. Vamos voltar para Provérbios. Provérbios 16, não foi? Onde a gente fez a leitura. Provérbios 16 e o versículo 24. Provérbios 16, versículo 24. Favo de mel são as palavras, o que, irmãos? Suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Olha só, como é importante a nossa língua ser usada. A gente começou falando, né, na passagem de Provérbios que diz que a vida e a morte estão no poder de onde? Da língua, não é verdade? Então, a língua promove saúde. E ela promove saúde, irmãos. As palavras suaves, né? É como o favo de mel. Promove saúde. Saúde para a alma, não é verdade? E saúde para os ossos também. Quer dizer, para o corpo também. Já pensou? Glória a Deus. Né? E Deus quer usar a minha, você, irmãos. Quer usar a minha língua, a tua língua. Para dar o quê? Para dar saúde. Amém, irmãos? Jesus usa a sua igreja para dar saúde. Então, o sábio, ele procura usar a sua língua para Deus, né? Para a glória de Deus, para que promova a saúde, e não como ponta de espada, né? Para ferir. Não, não. Olha, também o apóstolo Paulo falou em Colossenses 4:6. Colossenses 4:6. Está vendo que é muita coisa sobre a língua? A gente não consegue esgotar tudo, não. É muita informação, muita passagem bíblica, muita coisa que a Bíblia ensina, glória a Deus, sobre como nós devemos usar a nossa língua. Amém, meus irmãos? Olha lá, Colossenses capítulo 4, versículo 6. O que é que diz? A vossa palavra seja sempre o que, irmãos? É desagradável, não, irmão? Ah, não é falar desagradável, não, né? Tem gente que fala tão desagradável, irmão. É ou não é? Meu Deus do céu. Tem gente que fala tão desagradável. Até para responder a paz do Senhor. A paz do Senhor, para o Senhor. Paz do Senhor, irmão, para o Senhor. É assim. Quando responde, né? Desagradável. Ó, a vossa palavra seja sempre agradável. Temperada com sal. Porque o sal faz o quê, irmãos? Dá sabor, dá gosto, né? Não é para você pegar o sal e botar na língua, não. Não é isso não, porque a pressão vai aumentar, vai fazer mal a você. Isso aqui é para dizer que a gente tem que ter o quê? Cuidado com a palavra. Tem que saber temperar ela. Tem que saber como responder às pessoas. Você viu o que ele disse com Ana? Quanto vai ficar embriagada, Ana? Meu irmão, se fosse o pastor Jailson, né? Porque tem umas ovelhas, né? Graças a Deus não é maioria não, é minoria, mas tem, viu? Tem umas ovelhas que só Jesus, só a graça. A gente vai ter que dizer assim, aqui não tem. Eu não sou de dizer o que aqui não tem, não. Eu digo que aqui tem. Eu não vou mentir, aqui tem.
que não quer ouvir uma repreensão do pastor. Já é aquela malcriação, já aquela gritaria, já quer ficar braba, já responde. Eli disse para Ana, Ana, até quando tu vai ficar embriagado? Tu está embriagado até essa hora, quando vai se apartar desse vinho não, mulher? E ela disse, não, meu senhor, olha para aí, a tua serva não está embriagada não, é de amargura de alma que eu estou aqui me derramando diante do Senhor, né? Ela podia dizer, né, como nós dizemos, rodar a baiana. Já viu crente rodando baiana, irmão? Mas tem umas crentes aí que gostam de rodar a baiana. Já pensou? Está no lugar errado. Isso aí é para outra religião que roda a baiana. Que a igreja do Senhor não roda a baiana, não. Mas tem umas crentes assim que se balançam, que ele fala assim, ó. O quê? Misericórdia. Tem onde que fala, mas olha, não sei. Ih, rapaz, quando faz isso, só Jesus, viu? Quem faz isso é serpente, irmão. Amém, irmãos? Já viu a ovelha fazer isso? A serpente é que faz assim, ó. Não é a ovelha, não. Mas tem umas assim, irmão. Olhe, só Jesus. Mas Ana respondeu, mesmo que ele levou ela mal, mas ela respondeu ele bem. É o seu líder. Né? Fala direito com seu pai, fala direito com a sua mãe. Às vezes a gente se chateia, né? O filho também se chateia com pai e mãe, mas a gente tem que se corrigir, tem que botar um cabresto, né? Tem filho que... Pô, mamãe, cuidado, não fala assim com mamãe, não, né? Com o papai, eu já errei muito assim, né? Eu fui um adolescente mal criado com minha mãe. Não tinha muita sabedoria na época, não era crente, não estava, né? E etc. E eu via quanto eu errei, porque não é assim, não. E a adolescência é um período muito assim. A gente sabe, é um período assim. Mas o adolescente que é crente tem que aprender. Não deixe se levar pela aborrecência, não. Eu me deixava, porque eu não era crente, não estava na igreja, não é verdade? E uma hora ou outra, irmãos, a gente é mal criado, mas não pode ser, não. Mal criado com o pai, mal criado com a mãe. Na verdade, não é certo, não é certo. Amém ou não amém? Na verdade, tem hora que a gente perde a paciência, quer dizer coisa, eu já cometi isso com meus pais, com meu pai, com minha mãe. Já cometi, sim, cometi isso mesmo. Mas eu não errei, eu não estava certo. E aí procuro me corrigir. Eu vou procurando melhorar. Então, meu irmão, veja como vai falar com o seu professor da escola, a sua professora, com o seu patrão, né? E com o seu pastor, com o seu dirigente, com a sua dirigente. Amém, irmãos? Na verdade, aí sabe o que foi que Ana... Quem saiu ganhando foi Ana, irmão. Porque depois que ele entendeu, disse, minha filha, vá em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que te pediste. E ele abençoou. Tem gente que despreza a bênção do pastor, do líder. Não despreze, não. Não despreze, não. Porque Deus pode, através do líder, liberar uma bênção tão grande para a tua vida, como Deus liberou uma bênção através de Eli na vida de Ana. E olha que Eli era um líder meio troncho, né? Era todo troncho líder. Não era por causa dele, era porque ele permitia que os seus filhos pecassem terrivelmente, irmãos, e não disciplinava os filhos. Terminou, Deus disse para Eli, eu vou matar os 2 filhos teus. Já pensou? O pecado de Eli não foi nada. Foi só porque ele passou a mão na cabeça dos filhos que estavam em pecado grave contra Deus. Então, quando o pastor disciplina, o pastor está sabendo o que está fazendo. É por bem. E se o pastor não disciplinar, vai pagar o preço o pecador e vai pagar o preço o pastor. Como Eli. Terminou ele vendo a morte dos 2 filhos e depois também, porque quando ele soube que a arca foi tomada, caiu para trás e quebrou o pescoço. O problema de Eli era grave. Deus usou um profeta contra Eli por causa do pecado na casa dele. E depois Deus usou Samuel com a mensagem de juízo para a casa de Eli. Deus deu muita oportunidade a Ofni e a Finés. Deu muita oportunidade a Eli, mas Eli não corrigia os filhos. E os filhos faziam o que queriam. E o resultado foi esse, amém. Amém, irmãos? Na verdade, então, tem que haver correção, tem que haver disciplina. Olha o que diz aqui, Colossenses 4:6, vou repetir, né? A vossa palavra seja sempre agradável,
temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Às vezes a pessoa vem tão, na verdade, a pessoa vem tão agradável falar com a outra, rapaz. Vem tão agradável, fulano, não sei o quê. Mas não sei o quê. Não é verdade, irmão? Você acha que Deus se agrada disso? Não. Deus não se agrada disso, não. Amém? Não vamos deixar, irmão. Se a língua dominar a gente faz tudo isso. Faz tudo isso e muito mais. Amém ou não amém? Quer ver o que a língua faz também? Quer ver? Fofoca. Vou encerrar com a fofoca. Provérbios 20, 19. Abra sua Bíblia. É outro pecado. Olha, 20, 19. Veja, a tradução nossa diz assim: o que anda maldizendo descobre o segredo. Olha, o maldizendo aqui, em outra tradução, diz fofoca. Porque o que é maldizer? Falar mal. É a pessoa saber de uma coisa mal de alguém e sair falando, descobre o segredo, vai dizendo a todo mundo, falando da vida do outro. É o fofoqueiro. É a fofoqueira. Sabe uma coisa ruim de alguém e vai espalhando para todo mundo. Isso é o quê? É a fofoca. Então, aqui em Provérbio diz: o que anda maldizendo descobre o segredo. Pelo que, com o que afaga com seus lábios, não te inquietas. Se você ler outra tradução, você vai entender. O que é que ele está querendo dizer? Que o fofoqueiro não guarda segredo de ninguém. E se ele não guarda segredo de ninguém, te afasta dele. Te afasta dele. Porque do jeito que ele fala de mim para você, ele fala de você para ele. É assim, né? É assim, né? Do jeito que ele fala dele a você, ele fala de você para ele. É assim. Você está pensando que a pessoa que é fofoqueira tem amigo, tem amiga? Tem não, irmãos. Quem tem amigo, quem nada, rapaz. Do jeito que fala de A, de B e de C, vai falar de você também. Aqui está dizendo que a gente não deve, se misturar com essas pessoas que são maldizentes, ou seja, fofoqueiras, que vivem falando da vida dos outros, falando mal dos outros. Foi lá em Apocalipse que eu encontrei, irmão, que está dizendo que os maldizentes, tem lá em Apocalipse isso aí, no versículo que eu li agora. Eu não sei não, mas eu acho que tem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem, ou então eu me lembrei aqui de uma passagem. Eu penso que, eu não sei não estou lembrado aqui, deixa eu ver. Se foi uma dessas três passagens. A segunda passagem eu sei que não foi. Vamos ver a primeira. Apocalipse 21, 8. Não foi. Deixa eu ver. 22, 15. Não foi. Então foi alguma passagem que eu li em outro texto que agora eu não estou lembrado. Não estou lembrado. Mas que fala sobre a condenação sobre os maldizentes, que são pessoas que usam a língua para falar mal, ou seja, fofocar, falar mal da vida das pessoas. Olha outra passagem de Provérbios sobre o fofoqueiro. Provérbios 11, 13. Ih, rapaz, a hora foi embora. Vamos lá. Provérbios, capítulo 11, e o versículo... Foi 13 que eu falei, né? Provérbios, peraí. Sim. Provérbios 11 e o 13. Diz o quê? O que anda praguejando. Esse praguejando aqui é fofocando, é falando. Tá? O que anda praguejando descobre o segredo. Olha aí. Quer dizer, fala da vida dos outros, daquilo que ela descobriu, que ela soube, que ela viu, que ela ouviu, sei lá, e sai falando. Né? O que anda praguejando descobre o segredo. Mas o fiel de espírito encobre o quê? O negócio.
chegou no ouvido daquele que é crente fiel e não é fofoqueiro, ouviu, irmãos, e guarda, fica calado. Não sai, irmãos, espalhando aquilo ali. E principalmente quando tem a difamação. Eu contei aqui, eu acho que eu falei nesse estudo de Provérbios, sobre José. Eu acho que eu falei isso aqui. José de Maria. José de Maria. José é pai de Jesus, né? O pai de criação de Jesus. Né? Que quando soube que Maria estava grávida, sendo ela já sua esposa, mas não estava ainda na fase de eles dormirem juntos, então ela era ainda virgem. E ele sabe que ela está grávida. A Bíblia diz lá no texto lá de Mateus, como ele não quis infamá-la, quer dizer, ele não quis falar mal. Ele tinha tudo para falar, mas ele era crente. Como ele era justo, é assim que o texto diz, como ele era justo, ou seja, ele era crente. E não quis infamá-la, tentou deixá-la ela em secreto. Né? Ele sentiu-se que estava traído, ele podia botar a boca no trombone, mas ele não quis denigrir a imagem dela, mesmo que na cabeça dele ela tinha pecado. Mas ele era crente. Tem gente que fala, irmãos, veja, ele tinha tudo para falar, porque onde foi que se ouviu alguém ficar grávida sem um homem? Onde que ouviu? O camarada está noivo. De repente, nunca teve intimidade com a noiva aparece grávida, ele vai pensar que é o quê? Perdição. Ele tinha tudo para falar. Mas a Bíblia diz que ele era justo, não quis infamá-la. Irmãos, tem gente que gosta de denigrir a imagem dos outros através da fofoca. Eu estou falando de José que tinha tudo para falar e não quis falar porque ele era crente. Agora, tem gente, irmãos, que nem sabe o que está falando. Às vezes pega carona, já disse aqui nas redes sociais, no Facebook, porque aconteceu isso com um cantor, com um pastor, com um irmão, com a irmã, não sei o que, não sabe nem se é verdade, e já vai propagando aquilo, curtindo, compartilhando, faz aquilo ali, nem sabe o que é aquilo. Não sabe que aquilo, irmão, está denigrindo a imagem da pessoa, pode ser até uma calúnia aquilo ali. E mesmo que seja verdade, você não pode espalhar o escândalo e difamar as pessoas. Coloque-se no lugar da pessoa. Se você amanhã cometer esse erro igual o dele ou pior, você gostaria que todo mundo, né, denigrisse a sua imagem? Quem é crente, irmão, não faz isso. Amém, irmãos? Não. Quem é crente não faz isso. Mas quem não é e precisa se converter, cai nesse caminho da fofoca. Teve que um anjo aparecer a José em sonho e dizer para ele, olha, José, não tema receber Maria, tua esposa, porque o que está dela gerado é do Espírito Santo. Amém? Não precisou Maria se defender, não precisou, porque quem justifica a mim e a você é Deus. E tem pessoas, irmãos, que levam a gente mal, interpretam a gente mal, tá certo? Mas tem um que é advogado. O crente tem advogado, você tem advogado. Você tem advogado, Lúcio. Diácono Lúcio tem, presbítero Hélio tem advogado, pastor Jairson tem advogado. Quem foi o advogado de Maria? Vou encerrar, não dá para entrar na parte da humildade, não. Quem foi advogado de Maria? Maria, sendo a mãe de Jesus, na verdade foi o próprio Deus. Enviou o anjo falou com ele, resolveu o problema, sim ou não? Não precisou ela dizer, não sei o que, eu vou provar que é papai. Não. Agora a outra Maria. Quem foi advogado da Maria, irmã de Lázaro, que sentou aos pés de Jesus para ouvir as palavras de Deus? Porque crente, irmão, tem que ter prazer em aprender a ouvir a palavra de Deus. A gente já viu por quê. Na verdade, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra será a boca de Deus. Mas a gente viu que a palavra de Deus santifica a gente. Eu não sei aqui, eu não vou falar por mim, por vocês eu não vou falar. Eu preciso ser limpo todo dia pela palavra, eu preciso. Se tiver alguém que não precisa ser limpo, então deixa a palavra de lado. Amém ou não amém? Maria não perdeu a oportunidade. Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro.
sentou aos pés de Jesus, viu a palavra. E Marta foi fazer os afazeres. Aí lá vem Marta. Porque tem crente que nem faz a obra de Deus, nem faz a vontade de Deus, e ainda quer atrapalhar e falar mal de quem faz. Deixa a irmã do ciclo da oração fazer a obra de Deus. Deixa ela fazer. Deixa o dirigente fazer a obra de Deus. Deixa o pastor fazer a obra de Deus, irmão. Amém ou não, irmãos? Ele está cajado. A unção é dele. Foi ele que foi levantado por Deus. Deixa ele fazer a obra de Deus. Se for para ajudar, ajude. Se não for, fique calado. Mas tem gente, irmão, que é assim. Nem faz a obra de Deus e fica incomodado com quem faz. Jesus estava feliz com Maria aos seus pés, ouvindo a palavra. Lá vem Marta. Você não se importa não que eu sirva só? Manda que essa irmã... Quem foi? Aí Marta disse, não, vem cá, que negócio é esse? Fala o teu, menina. Eu faço o meu. E não sei o que. Vem pra cá brigar comigo. Vem. Foi, Maria fez isso? Não, ficou calada. Aí entra em ação o advogado. Porque quem está pensando que está falando do servo de Deus, da serva de Deus, e vai ficar por isso, está enganado. Jesus vai advogar, ele vai defender, e aquele que está falando mal do servo de Deus, da serva de Deus, da igreja de Deus, vai ficar envergonhado, como Marta ficou. Marta, Marta, tu estás afadigada com muitas coisas, Marta, mas só uma é necessária. A tua irmã escolheu a boa parte, e se você quiser, pode ficar na parte pior, mas ela vai ficar aqui. Vá-se embora para fazer o que você quiser. Agora, se você quiser ficar aqui, fica também. Porque a melhor parte foi dela. Amém? Aí depois Maria, outra vez, lá vai Maria. Quem faz a obra de Deus é assim, irmão. É o tempo todinho alguém... Né? Lá vai Maria. Na ceia, né? Chegou lá, pegou o vaso de alabastro, ungiu os pés de Jesus, caríssimo. Foi ungindo, foi. Aí agora é Judas. Satanás já tinha entrado no coração dele. Ele já estava endemoniado, a Bíblia diz que o Satanás já tinha entrado no coração de Judas, o diabo já tinha entrado. Tem gente que acha que só quem está com demônio no couro é aquele que cai manifestado. É não, irmão. Tem gente que está endemoniado, que anda bem bonitinho, cheirosinho, com a Bíblia debaixo do braço às vezes, e está cheio de demônio. Está cheio de demônio. E assim era Judas. Começou a criticar Maria. Por que ela faz esse desperdício todinho? Pega isso aí, e em vez de vender isso aí, dá para a gente dar aos pobres. Mentira. O Espírito Santo conhece o coração. Sim ou não, irmãos? Aí disse, ele não está com cuidado dos pobres. Mas ele estava de olho no dinheiro, porque ele era ladrão. Ele queria pegar o dinheiro, porque ele era ladrão. Deus conhece o coração ou não conhece, irmãos? Agora lá vai Jesus entrar em cena. Maria não disse nada. Maria ficou calada. Aí Jesus entra e disse assim, deixa ela. Deixa ela. Ela preparou isso para a minha sepultura. Os pobres você tem sempre, mas a mim nem sempre me tens. Judas ficou envergonhado. Marta ficou envergonhada. A melhor coisa que tem é alguém não se meter com você que é servo do Senhor e a serva do Senhor. Porque vai ficar envergonhado. Não precisa a gente falar, de se defender, ir para redes sociais, não sei o que, você precisa nada disso, irmão. Dobra teu joelho, entrega ao Senhor, e o teu advogado vai pleitear a tua causa, e aquele que falou mal de você, aquele que interpretou você mal, vai ficar envergonhado em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos dê força, nos dê graça, não é verdade, irmão? Para dominar a língua e praticar a palavra do Senhor. Quem pode dizer amém? E agora eu vou chamar o diácono Alexandre.